Tem coisa mais brasileira do que um churrasco no fim de semana? Aquela fumaça subindo devagar, o som da carne estralando na grelha, tá no nosso DNA, na nossa cultura. Mas e se eu te dissesse que mesmo sendo um dos maiores produtores de carne do mundo, o Brasil está comendo cada vez menos carne? De um lado, os números da produção impressionam, toneladas e mais toneladas saindo dos pastos, atravessando fronteiras, alimentando o mundo. De outro, famílias aqui dentro do país tirando a carne do prato porque simplesmente não dá mais para comprar. O quilo que antes era rotina virou luxo. O bife de cada dia virou exceção. Parece um paradoxo. Como que um país que produz tanto pode consumir tão pouco? A resposta está em muitos lugares. No bolso do trabalhador, nas decisões do mercado, na lógica das exportações, mas também está num ponto mais invisível, na forma como o Brasil tem mudado, na forma como a comida está deixando de ser escolha e virando limite. Hoje a gente vai olhar para esse paradoxo, entender como o Brasil virou campeão de carne lá fora, enquanto aqui dentro muita gente mal vê carne na mesa. E o que isso diz sobre o nosso presente, sobre a nossa economia e principalmente sobre a gente. Se a gente olhar só para os números, parece até que está tudo bem. Em 2024, o Brasil bateu recorde de produção de carne, boi, frango, porco, tudo em alta. As exportações também cresceram como nunca. Países como a China, a Arábia Saudita e o Egito compraram toneladas da nossa carne. E claro, isso movimenta a economia, gera lucro para as empresas e para o agronegócio. Mas enquanto o mundo comemora a carne brasileira, aqui dentro o brasileiro está cada vez mais longe do melhor corte. O preço disparou e não é só culpa da inflação, que já seria um problema por si só. A questão é mais profunda. Boa parte da carne que sai do campo já nasce com um destino certo, exportação. Ou seja, o melhor corte, o maior volume, vai direto para fora. Aqui dentro sobra menos oferta e quando tem pouca oferta, o preço sobe. Só que o salário do brasileiro não sobe na mesma velocidade. Pelo contrário, em muitas famílias, o orçamento já apertado agora precisa escolher. Ou é carne, ou é arroz, feijão, gás de cozinha. A carne vira um item de luxo, reservado para datas especiais ou, em muitos casos, simplesmente some da mesa. E não é só isso, tem também o custo da produção que aumentou. Alimentar o gado ficou mais caro, o transporte ficou mais caro, a energia ficou mais cara. Tudo isso acaba pesando no preço final. Quem paga a conta? Você e eu, consumidores finais. É curioso pensar que enquanto o agronegócio brasileiro é celebrado lá fora como exemplo de sucesso, dentro do próprio Brasil a relação do povo com a carne mudou. Ela deixa de ser um símbolo do dia a dia para virar quase um símbolo de desigualdade. Hoje um churrasco de domingo, para muita gente, é só uma lembrança, um desejo guardado. Não porque a gente parou de gostar de carne, mas porque o país que produz para o mundo não consegue alimentar direito quem vive aqui. Durante a campanha presidencial, um dos maiores símbolos usado pelo governo Lula foi exatamente a promessa de trazer de volta o churrasco da classe trabalhadora. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. A ideia de que a carne voltaria ao prato do brasileiro comum, que o tempo da carne cara e da mesa vazia tinha ficado para trás. Só que na prática, a situação não se resolveu tão fácil. Mesmo com programas de transferência de renda, mesmo com um esforço para manter a inflação sob controle em alguns setores, o preço dos alimentos e principalmente da carne continua alto para muita gente. A culpa é só do governo? Não toda. O problema é mais profundo. Envolve crises globais, mudanças no agronegócio e interesses de mercado. Mas o fato é que o símbolo do churrasco acessível ainda não voltou para a maioria das famílias brasileiras. Isso mostra como a economia real, aquela que a gente sente no bolso, nem sempre acompanha os discursos, nem as promessas. Mostra que fazer a carne voltar para a mesa é mais complicado do que apenas boas intenções. É sobre renda, sobre estrutura, sobre propriedade. Porque no final, o brasileiro não quer luxo, quer dignidade, quer poder escolher o que coloca no prato sem precisar fazer as contas dolorosas no fim do mês. No fim das contas, o Brasil produz muito, alimenta milhões de pessoas mundo afora, mas quando olha para dentro, vê um retrato diferente, um retrato de desigualdade, de distâncias que não param de crescer. E é impossível não se perguntar, de que adianta ser gigante na produção se a própria gente precisa lutar para colocar o básico no prato? Produzir mais é importante, óbvio, mas produzir mais deveria significar também que mais pessoas consigam viver melhor, comer melhor, sonhar melhor. Porque no fundo a carne é só um símbolo,
um pedaço visível de um problema muito maior. E talvez entender isso seja o primeiro passo para mudar a história, ou pelo menos para não deixar que ela se repita. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele amigo que você acha que precisa saber disso. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!